Mas esse aqui é Edmilson, casado. E esse é Yuri, tem 16, gosta de andar de skate. Só que eles têm amor pela mesma mulher. Agora sim, Andressa. Ela tem amor pelos dois, mas é também casada. Ela é sapequenta. Aí, os três vivem na mesma rua. E aí, o que acontece? Essa proximidade fez com que Edmilson, né, ficasse meio com raiva. Ele é conhecido como Paraíba, né? 8 meses amante dele. Aí, vai vendo, ele e o Yuri também está tendo um caso com ela há poucos dias. Ela decide acabar a sapecagem com Paraíba para ficar pegando só o mais novinho. Ah, Paraíba tacou 2 tiros no Yuri. Exatamente. Isso foi aqui em Bragança Paulista. Pois bem, a sapequenta tinha marido, a sapequenta pegava o Paraíba, pegava o menino e disse assim, 34 por 16, Paraíba tem o dobro, não vai dar o gás que o outro dá. Aí a sapequenta, ó, por causa dela, ele morre. Põe no sapequenta, põe no cidade. Yuri, 16 anos, foi assassinado por ciúmes, vítima de uma paixão proibida. O Yuri, ele tinha chegado a conversar com a senhora, falar para a senhora dessa mulher? Falou, não que era ela. Ele falou assim, que se ele namorasse uma moça mais velha, o que eu acharia, né? Eu falei, mais velha quanto? Aí ele começou, 28, 25, 30, 33. Eu falei, mas Yuri, você quer arrumar uma mãe, a idade da sua mãe, e não uma namorada. Aí eu falei, você tá ficando louco? Pra ele, né? E ele, como brincava sempre, riu e disse que era brincadeira, e eu nem coloquei aquilo na cabeça. Andressa era a mulher que mexeu com o coração do jovem, mas tudo se complicou porque ela, além de ter 15 anos a mais que Yuri, a mulher era casada. E ainda havia mais um homem na história, Edmilson, 34 anos. Ele também era amante de Andressa. Foi ele quem tirou a vida do rapaz. Edmilson está foragido. Nunca mais voltou à casa em que morava com a família. Ele também era casado. O local, depois do crime, foi queimado por vizinhos indignados com tudo o que aconteceu. 2 vidas que se cruzaram. O ponto em comum? Andressa. Ela também desapareceu. Sumiu com o esposo após a tragédia. O caso extraconjugal dela com Edmilson durou cerca de 8 meses. Já os encontros com Yuri foram mais recentes, 1 mês no máximo. Tempo suficiente para despertar os ciúmes e a ira de Edmilson, conhecido na região pelo apelido de Paraíba. Durante a investigação, a polícia recebeu a informação que dias antes do crime, o Paraíba mandou para o Nordeste a esposa e o filho. A intenção dele seria passar a viver uma nova vida com a Andressa. Mas durante uma conversa ele contou a ela esses planos e a mulher não aceitou. Foi então que a partir deste momento o Paraíba começou a arquitetar um plano para tirar a vida do Yuri. Isso porque, segundo ele, na cabeça dele, o jovem seria responsável para que este plano inicial de ficar com a Andressa não desse certo. Paraíba estava determinado a tirar a vida de Yuri. Isso porque Andressa, depois da primeira conversa, se encontrou novamente com Paraíba. Ela terminou o caso que tinha com ele, queria ficar apenas com Yuri como amante. Em casa, a esposa dedicada. Com Yuri, a paixão avassaladora.
O Yuri estava com a Andressa em uma praça que fica no final desta rua. Ele se despediu da mulher e seguiu caminhando em direção à casa onde ele morava. Bem aqui, ele encontrou mais uma amiga, ficou conversando por alguns minutos. Se despediu da jovem e também seguiu. Logo aqui, ele encontrou com o Paraíba. O Paraíba queria conversar com ele e pediu que o Yuri entrasse na casa. Ele queria ter uma conversa lá dentro. O jovem não aceitou. O Paraíba, então, ele entrou, pegou uma arma e seguiu atrás do Yuri. Só que o Yuri já estava de costas, ele não queria conversa. E foi exatamente aqui, na calçada, neste ponto, que o primeiro disparo aconteceu, pelas costas. O Paraíba veio, o Yuri caminhava e disparou. O tiro acertou no pescoço do jovem. Mesmo ferido, ele seguiu. Ainda conseguiu correr, caminhar mais alguns metros, mas por conta dos ferimentos, ele caiu nessa direção. E mais um tiro foi disparado, um tiro na perna. O jovem ficou aqui à espera de ajuda. Yuri passou dias internado. Em coma, nunca recobrou a consciência. O trabalho da polícia naquele momento se concentrava em encontrar o atirador e localizar a arma usada no crime. Mas Paraíba foi mais rápido. Depois de atirar no rapaz, foi em casa, pegou roupas e documentos e desapareceu. Fez isso na calada da noite. Gislaine acredita que ele tenha recebido ajuda para a fuga. Ela conta também que Andressa provocava Paraíba, deixando claro que ele não era o único amante dela. Passou uns dias, ele me pediu R$50 para comprar um presente para a namorada. Eu pensei que era uma menininha que ele gostava, que ele namorava, né? E não era, era para ela. Depois eu fiquei sabendo que era para ela e que ela ainda foi mostrar o presente para o Paraíba. Quer dizer que ela ficou excitando ciúmes nele com o menino. Dias depois do crime, enquanto Yuri ainda estava internado em um hospital lutando para sobreviver, o advogado de Paraíba veio até a delegacia da cidade. Ele entregou a arma que foi usada no crime. Ele afirmou também ao delegado que dias depois o seu cliente iria se entregar, algo que nunca aconteceu. A Andressa também foi identificada e trazida até aqui para prestar depoimento. O tempo não foi suficiente para o Yuri. Ele morreu. Gislaine não teve a chance de se despedir do neto, o melhor amigo dela. Gislaine mora na mesma casa há 25 anos. Yuri, desde novo, por questões familiares, passou a morar com a avó, uma segunda mãe para ele. A paixão do jovem sempre foi o skate. Passava horas na rua com amigos, mas nunca deixou de estudar e cuidar da família. Sempre acompanhou os irmãos. Eu saio ali na calçada, eu vejo a imagem dele caído ali, se desvairando em sangue, e é super dolorido. Eu sei que se eu mudar daqui, eu não vou tirar essa imagem também da cabeça, porque isso daí vai ficar. Mas é ruim, é muito ruim continuar morando aqui. Gislaine e Paraíba sempre foram vizinhos, mas pouco se falavam. O homem era fechado e ríspido com quem tentava se aproximar dele e da família. Mas isso mudou até o último ano. Foi quando Andressa mudou-se para esta casa, na rua, com o esposo, uma filha e 2 sobrinhas. Em pouquíssimo tempo, ela e Paraíba tornaram-se amantes. Mas ele não era o único. Gislaine resolveu se afastar do casal. Ela tinha outros homens aqui no bairro. Então por que ele não matou esses outros homens? Ele foi se mostrar de machão justamente com o menino de 16 anos? O tempo passou e o Yuri estava diferente. O rapaz ficava nos finais de todas as noites na calçada, encostado em uma árvore em frente à casa. Gislaine acreditava que ele estava conversando com amigos, mas ela estava errada. Depois descobriu que Yuri ficava na rua à espera de Andressa. Quando ela voltava do trabalho e o marido não estava, levava o jovem para casa e por lá ficavam algum tempo. A Andressa, ela vivia aqui
em Atibaia com a família, cidade que fica a cerca de 22 quilômetros de Bragança Paulista. Mas depois de um tempo, ela precisou se mudar para essa nova cidade. Chegando lá, ela conheceu a Gislaine. Só que quando chegou até a cidade, a nova cidade, ela estava com o rosto muito machucado. Depois de algumas conversas, a Andressa, confessou a dona Gislaine o que tinha acontecido. Ela revelou que saiu aqui de Atibaia justamente por conta de agressões que sofreu de mulheres, de homens com quem ela mantinha casos extraconjugais. O marido de Andressa parecia não se importar, acreditava na mulher. Mas Gislaine nunca concordou e hoje se arrepende de não ter acompanhado mais de perto a vida do neto. Ela quer Paraíba preso, mas também quer que Andressa seja responsabilizada por ter se envolvido com Yuri, um menor de idade. Você perdeu uma criança que você viu falar a primeira palavra, o primeiro dentinho, o primeiro passo, né? E perder dessa forma tão cruel.